Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, sexta-feira, 2 de agosto, começa agora mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook e saiba quem já passou por aqui, reveja os links para as entrevistas das pessoas que já passaram por aqui, os assuntos que foram tratados. Enfim, esse espaço é seu, participe. O endereço é www.facebook.com/Opinião Agora. Vamos agora conferir quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba. Tuberculose, 88 casos em 2013. Entre janeiro e o dia 31 de julho deste ano, a Vigilância Epidemiológica de Piracicaba registrou 88 casos de tuberculose. O número representa 52% dos casos da doença constatados na cidade durante todo o ano de 2012. Na ocasião, 169 pessoas contraíram a doença. Comemoração pelos 246 anos, cidade em festa. Poderes legislativo, judiciário e executivo se encontraram ontem. A Praça José Bonifácio, no centro de Piracicaba, foi escolhida para sediar a comemoração oficial da Prefeitura na manhã de ontem. Às 19h30 foi realizada a sessão solene na Câmara dos Vereadores com a entrega da Medalha de Mérito Legislativo ao escritor Felisbiano de Almeida Leme e entrega de título contabilista do ano ao vereador Pedro Luiz da Cruz. A Tribuna Piracicabana. Cacá Carvalho traz trilogia ao Sesc. Curta temporada de 3 espetáculos começa hoje às 20 horas com a encenação de O Homem com a Flor na Boca. Com a apresentação, o público faz um mergulho na alma humana e nos questionamentos do homem contemporâneo, tão bem traduzidos na obra de Luigi Pirandello, além de testemunhar Cacá Carvalho em profunda sintonia com o autor. Prefeitura investe 4 milhões para diminuir espera no SUS. Aditamento da Secretaria Municipal de Saúde, em contratos assinados com o Hospital dos Fornecedores de Cana e a Santa Casa de Misericórdia, vai cobrir custos de cirurgias e de leitos hospitalares extras por 3 meses. Jornal de Piracicaba. Jovem é morto e população se revolta. A morte de Frederico Alves de Jesus, 22 anos, morador do Bosques do Lenheiro, provocou a revolta da comunidade, que revidou a ação policial no bairro, queimou 2 ônibus e entrou em confronto com a polícia. Segundo testemunhas, tudo começou por volta das 17h30, quando a GC tentou retirar famílias que estavam construindo barracos em um pasto. Na confusão, Jesus foi baleado na cabeça e morreu no local. Piracicaba tem 2.720 casos de dengue. O ano de 2013 já é o terceiro em número de casos de dengue em 13 anos de pesquisas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e divulgadas pelo IPLAP. Até o dia 26 de julho, foram registrados na cidade 2.720 casos confirmados da doença. Confira agora como fica o tempo e a temperatura nesta sexta-feira. Sexta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 29 e a mínima aos 12 graus. E após o intervalo, eu converso com o Vlamir Schiavuso, que é o presidente do SEMAI. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu recebo o Vlamir Schiavuso, que é presidente do SEMAI, Serviço de Abastecimento Municipal de Água e Esgoto. Não é isso, Vlamir? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vlamir, Serviço de Abastecimento Municipal de Água e Esgoto. Agora que Águas do Mirante ficou com o tratamento do esgoto, qual que é o trabalho do SEMAI agora? Na verdade, o SEMAI continua com toda a gestão dos projetos de saneamento. Tudo sai do SEMAI. Bom, o SEMAI, o departamento de água, a distribuição de água, tratamento, distribuição, as leituras, tudo isso é feito pelos funcionários do SEMAI. O que passou para Águas do Mirante foi a construção de novas estações. Pode ser de elevatórias, pode ser de tratamento, os coletores, e também a operação das estações. Isso passou para Águas do Mirante. Então é bom as pessoas entenderem que, na verdade, o que houve foi uma parceria pública-privada. Nada mais é do que uma licitação. Então, o SEMAI fez o edital de licitação, apareceu algumas empresas, retiraram os envelopes, 2 participaram do certame e teve uma vencedora. Então, hoje, Águas do Mirante é que faz o trabalho operacional do esgoto. No entanto, a parte burocrática, a parte administrativa, continua a gestão com o SEMAI. Então, apenas é um braço essa PPP, que é as construções, que é a operação do esgoto. Mas toda a gestão é feita pelo SEMAI. E essa é uma novidade ainda, essa participação público-privada dentro desse tipo de trabalho em todo o Brasil, não é? No Brasil ainda é um modelo novo. A gente tem alguns anos que tem algumas parcerias com o poder público, e a de Piracicaba é pioneira no estado porque ela faz só esgoto e o SEMAI cuida da água. Então, onde a gente verificamos quando nós fomos fazer uma parceria, em outras cidades existem as parcerias de todo o sistema de saneamento, de água e de esgoto. Em Piracicaba, nós optamos fazer só do esgoto, porque é na parte de esgoto que nós necessitávamos dos investimentos. E o que é a parceria pública-privada? Na verdade, como eu já disse, é uma licitação, as empresas participam, a melhor proposta é aceita de acordo com a lei, né, de licitações, e a empresa, a diferença é essa,
A empresa que ganha, ela tem que fazer os investimentos colocando o dinheiro. É diferente de uma empresa que é contratada por uma licitação para construir, para executar uma obra, sem a parceria, que daí a empresa faz e o SEMAI paga mediante medições. No caso da parceria, é assim, a empresa que venceu, no caso que é a Equipave e agora a Águas do Mirante que faz o trabalho, eles realizam as obras, o investimento é deles e o SEMAI tem 30 anos para fazer a quitação, para fazer a amortização dos investimentos que eles têm. Nos 2 primeiros anos, eles, pelo contrato, eles têm que investir mais de 100 milhões. E os primeiros resultados já deram, nesse primeiro semestre, os resultados foram positivos, porque já iniciou a 3ª estação de esgoto no Bela Vista. É uma estação de grande porte, nós temos 2 funcionando, que é a Piracicamirim e a Ponte do Caixão, inaugurada recentemente. Mas a Bela Vista também é uma de grande porte, que a gente chama, para 150 mil habitantes, e ela já está em construção. Os interceptores, as elevatórias, tudo isso já está em construção, devendo, como a empresa própria, Águas do Mirante, prometeu que até o final do ano, todo esse sistema do Bela Vista, que sai aí do shopping, é bom todo mundo saber, que todo o esgoto, desde do shopping Piracicaba, a margem direita do Piracicaba, até o Bela Vista, incluindo Santa Terezinha, até o final do ano poderá estar pronta e operando, e nós, Piracicaba, vamos chegar a 100% do esgoto tratado. Promir, isso representa a possibilidade de empregar tecnologias que o SEMAI não teria condições de fazer num prazo curto, porque em 2 anos, né, é um prazo curto. Na verdade, o que faltou realmente foram os recursos. A Ponte do Caixão, nós começamos a Ponte do Caixão com uma licitação em 2006, foram feitas audiências públicas, o plano de saneamento, tudo como a lei previa. Houve uma empresa vencedora, mas aí todos os investimentos foi com recursos próprios. Todo mundo paga, se você notar a conta de água, todo mundo gasta 20 de consumo de água e paga 20 de esgoto. Essas tarifas de R$20, por exemplo, que eu falei na conta, foi fruto de uma lei de 2002 que todo esse dinheiro era destinado para fazer tratamento de esgoto. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, as obras, a operação e o tratamento de esgoto é muito mais caro do que tratar água. É uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Então, na Ponte do Caixão, que foi a margem esquerda do Piracicaba, que saiu, os interceptores e coletores saíram todos do Sena, aí naquela confluência perto do Largo dos Velhinhos, e foi até a Ponte do Caixão, que é a ponte mesmo, próximo, bem do lado da Ponte do Caixão. Todo esse sistema consumiu mais de 55 milhões. E esse valor já foi investido pelo Águas do Mirante? Não, a Ponte do Caixão foi pelo SEMAI. E aí o que aconteceu? Quando nós investimos 55 milhões, acabou o caixa do SEMAI para futuros investimentos. E nós temos um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Aliás, era 2012 para tratar os 100% de esgoto. Mas não houve condições, não tinha investimento, não tinha recurso para isso. A concorrência do Ponte do Caixão também deu problema na justiça, deu problema na construção, e um reajuste pedido pela empresa na época, acima do que a lei permitia, fez nós irmos à justiça para rescindir o contrato, e isso atrasou pelo menos 3 anos para iniciar uma nova obra. Mas quando nós terminamos a Ponte do Caixão, nós verificamos que a receita que nós tínhamos para fazer um novo investimento, ele precisaria de pelo menos 15 anos
para se fazer um novo sistema que é o Bela Vista. A segunda alternativa, ou terceira que a gente faz, seria aumentar a tarifa para a população. E foi descartada imediatamente porque a tarifa de água poderia até triplicar o valor que estão pagando hoje. Então ia, com certeza, prejudicar muito a população. As pessoas hoje, qualquer impacto nos gastos, isso prejudica o orçamento das famílias. E nesse momento nós levamos todo o estudo ao prefeito Barjas Negre, estudamos a possibilidade de financiamento, que na época não tinha financiamento nem no BNDES e nem em Caixa Econômica, nem para empréstimo. Então a única alternativa que restou naquele momento foi fazer a parceria pública-privada. Então a partir do momento que concluiu a Ponte do Caixão, em paralelo nós fazendo o edital, né, da Bela Vista, nós consideramos que foi um passo correto, porque em menos de 2 anos as obras já estão iniciadas e, como lhe falei, até o final do ano nós podemos ter 100% do esgoto tratado. Nós estamos colaborando com o Rio Piracicaba, com o meio ambiente, nós estamos limpando o Rio Piracicaba, na verdade, porque nós jogamos, na verdade, só o sistema da Bela Vista, que ainda hoje Piracicaba despeja mais de 80 mil toneladas de esgoto diariamente nos rios Curumbataí e Piracicaba. Isso a gente sabe que não é mais possível aceitar. Então nós trabalhamos toda a administração do prefeito Barjas Negre e agora do prefeito Gabriel para que nós consigamos fazer o tratamento de esgoto, que também é uma vitrine para o Estado, para o país. As empresas hoje, para estabelecer no município, ela quer saber como é que é o saneamento. Sim. Antigamente queria saber dos incentivos, mas hoje o problema de saneamento é a distribuição de água, coleta de lixo, a drenagem e o tratamento de esgoto é analisado como uns pontos principais das empresas para vir à cidade e com isso melhorar a renda da população, aumentar a oferta de empregos, enfim. É o desenvolvimento que a parte de saneamento, que é a parte do SEMAI, auxilia e ajuda a cidade a desenvolver. Então, é muito importante hoje o assunto do saneamento. Ele está na pauta do dia de todos os seminários, de todas as palestras, e isso daí faz com que as pessoas tenham consciência, primeiro, do que é o saneamento, a importância. Quando reduz a mortalidade infantil de Piracicaba a menos de 10, na gestão do ex-prefeito Barjas, e agora continua com o Gabriel, é uma das menores do país. E isso também vem do saneamento, de tirar aqueles esgotos a céu aberto daqueles bairros mais periféricos, das favelas, enfim, né? Onde as pessoas precisam mais de auxílio do poder público. E foi nesse campo que nós fizemos o saneamento de água e esgoto em mais de 15 favelas durante o período os 8 anos do Barjas. Continuamos fazendo agora, também porque o saneamento é saúde. É uma questão de saúde pública, né? É saúde pública. A água tratada, você não tem as doenças que elas... se a pessoa não toma água tratada, ela tem várias doenças de via hídrica, que a gente chama, que é a diarreia, é o vômito, são coisas que as pessoas procuram no posto de saúde. Se tirar o esgoto de um bairro ou de uma localidade que corre a céu aberto, você está tirando as crianças do contato de um problema de saúde. Então é importantíssimo o saneamento, né? Então esses investimentos, toda essa decisão, esses estudos que foram feitos, foi pensando no bem-estar da população, melhorar a qualidade de vida e também ser exemplo e ter condições de chamar a atenção dos municípios que estão acima de Piracicaba, que tratem seu esgoto também, porque vai passar aqui na porta o Rio Piracicaba, o Curumbataí, e que esses rios essas cidades tenham o esgoto tratado e esses rios corram, que vêm até Piracicaba, vêm com água de boa qualidade, que as pessoas gostam.
A Rua do Porto é um ícone, né? Sim, todo mundo, a gente passa na Rua do Porto, vendo o rio, é uma satisfação muito grande. E melhorou bastante a qualidade do rio. Tudo isso em função do saneamento. Então, o saneamento hoje está, como eu disse, na pauta de todas as discussões que envolve a saúde, que envolve meio ambiente. E Piracicaba está acompanhando, Piracicaba está dando um passo à frente com a PPP, que até o final do ano nós vamos ter ainda 100% de esgoto tratado. E com o emprego da PPP para tratamento do esgoto, surgiu aí um respiro para tratamento para abastecimento da cidade, enfim. Quais são os projetos hoje do SEMAI com relação ao abastecimento, já não ao tratamento do esgoto? Né? O abastecimento de Piracicaba hoje é tranquilo. Nós temos distribuição de água em toda a cidade e eu, na minha administração, que eu estou no SEMAI, nós fizemos mais de 170 quilômetros de extensão de rede de água, até na zona rural. Tem bairro com mais de 12 quilômetros de distância, nós levamos água para aquela comunidade. Hoje nós estamos fazendo uma extensão de rede de água para o bairro Água Bonita. Quase 9 quilômetros de rede, mas lá são 182 chácaras. E durante o percurso por onde passa a rede, tem mais de 30, 40 propriedades. Então você vê que o investimento para levar água foi também colocado como prioridade na pauta dos trabalhos do SEMAI. Uma grande obra que nós estamos fazendo hoje, é um trabalho muito importante, e é a ampliação da captação do tratamento de água do Capim Fino. Porque nós temos no Rio Curumbataí a estação de captação, é onde retira, né, o bombeamento, se retira a água do rio. Ele é bombeado para a estação de tratamento de água no Capim Fino. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi a ampliação da captação. Agora nós estamos concluindo até o final do ano a ampliação, modernização da estação de tratamento do Capim Fino. Nós vamos passar de 1.350 litros por segundo, que hoje é o tratamento, para 1.850 litros por segundo. Com essa mudança de 1.350 para 1.850, com certeza, por 15 anos, Piracicaba não terá problema de abastecimento de água. Hoje existe esse problema de abastecimento, em que regiões isso é mais crítico? Nós temos ainda algumas regiões que tem que ser estudada, e isso já está contratado, e nós estamos aguardando a finalização desse estudo. Exatamente para saber quais as regiões que Piracicaba, que o SEMAI tem que fazer as obras, né? Talvez de reservação, talvez de mudanças de reforço de rede, mas hoje nós podemos dizer que o bairro da Nova Suíça, nós estamos fazendo já um reservatório, que é um bairro que sempre tem problema. Cubaiate, Líbano, nós temos que pensar num novo reservatório. Então são ações específicas de cada bairro. Mas nós não temos nenhuma região hoje que está faltando água por falta de investimento. Nós estaremos começando agora, esse segundo semestre, uma rede de água para o Santa Isabel, em Tupi. É um bairro grande, é um bairro de chácaras, e ainda falta água em bastante localidades, bastante ruas. Mas nós vamos começar este ano e concluir o ano que vem. Aí nós vamos ter, certamente, 100% de água e todas as regiões com condições para ter água a qualquer momento. Não tem nenhum problema mais que nem nós tivemos quando assumiu o SEMAI, horário de pico que a gente chama. Sim, tinha isso. Era das 17 às 19h30, 20 horas. É o horário que todo mundo vem do trabalho para tomar banho,
Os estudantes vêm para casa, tomam banho, janta para ir para a faculdade, com certeza. As donas de casa fazem a janta, depois tem que lavar a louça. Então, várias regiões da cidade tinham problema de falta de água. As reclamações eram muitas. E o que nós fizemos? Desenvolvemos um plano de reservação na cidade. Nós fizemos 25 novos reservatórios novos e também a recuperação de alguns. Com isso, nós praticamente dobramos a capacidade de reservação na cidade. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que isso é importante, né? O reservatório ele trabalha como um pulmão. Enquanto você está com pouco consumo, ele vai acumulando um volume de água. Quando esse consumo aumenta, que não falei no final da tarde, aí como o reservatório está cheio, praticamente cheio, ele demora muito mais e vai distribuindo água da mesma maneira que veio o dia todo. E ele demora muito mais. Se antes esse reservatório demorava 2 horas para terminar a água, se nós colocamos nesse bairro mais um, então são 4 horas que as pessoas vão consumir o que tem necessidade e depois à noite os reservatórios, eles, como o consumo é baixo, eles recuperam a vazão, recuperam o nível de água e no outro dia é a mesma coisa. Então nós desenvolvemos, colocamos em várias regiões da cidade e de vários tamanhos também, reservatórios, o maior e o mais importante, também se fica lá na estação do Capim Fino, de 11 milhões de litros. Foi um projeto ambicioso, porque não tinha um reservatório dessa natureza, mas só para citar um exemplo, se esse reservatório está cheio, tem 11 milhões reservado lá, e, por exemplo, acaba a energia, tem um problema com a estação, que sempre tem, é mecânico, isso acontece, pelo menos 4 horas ele abastece toda a cidade. Então, depois começa a faltar água, claro, né? Mas a gente chama de um pulmão de grande porte, porque é uma obra caríssima, né? O sistema de construção é diferente, porque tem o peso da água, tem várias coisas a considerar, né? E o líquido ele já é diferente de um cálculo maciço. Então, isso tudo encarece um pouco a obra, mas nós vimos a necessidade de fazer isso para quê? Todo esse sistema, esse projeto de reservação, para dar mais tranquilidade, distribuir, e as pessoas no final da tarde não tem mais aquele problema de falta de água naqueles horários. Hoje, só para concluir, hoje pode haver falta de água, porque as pessoas, às vezes, ouvindo, tem falta de água. O que acontece? Às vezes é um rompimento de rede, e aquele bairro, aquela região fica sem. Mas, por falta de reservação e distribuição, hoje não há mais em Piracicaba. É uma questão de manutenção, né? Exatamente. É alguma coisa que rompeu mesmo. Bom, após o intervalo, eu gostaria de falar quais que são as ações que o SEMAI tem empregado também para compartilhar a educação ambiental junto às pessoas, porque a gente sabe que a água é um recurso valiosíssimo que precisa ter aí a participação de todos na preservação e manutenção. Correto. Então, após o intervalo, eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito disso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vinham os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de bicho grande. Sobre sexo, já falaram? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos, sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu estou conversando com o Vlamir Schiavuso, que é presidente do SEMAI, o Serviço Municipal de Abastecimento, o Serviço de Tratamento Municipal de Água e Esgoto. Vlamir, nós falávamos há pouco sobre essa questão, no início do segundo bloco, das cidades jogarem os seus esgotos nos rios. E a gente tem aqui Piracicaba, no intervalo você me falava que vem desde Minas Gerais, né? Não existe uma política de fiscalização com relação à quantidade de esgoto que é jogado nos rios? Olha, realmente isso daí passa pelo trabalho que o comitê, o consórcio, a gente chama PCJ, que é o mais fácil, né? Comitê do PCJ. Porque todos os municípios pagam pelo uso da água. Piracicaba paga em torno de 1,5 milhão por ano. Toda a água que nós retiramos do rio Piracicaba e Corumbataí, o SEMAI paga. E todos os municípios pagam. Então, é formado um fundo, né? Tem a participação do governo do estado através da Secretaria de Recursos Hídricos, tem a participação do governo federal através da ANA, que é a Agência Nacional. Forma-se um fundo, ele é colocado à disposição do comitê, onde existem mais de 60 representantes de entidades, de prefeituras, de empresas de saneamento, indústrias, enfim, é um colegiado que analisa os projetos, e esses projetos de saneamento, ele é financiado por esse fundo que foi captado pelo pagamento do uso da água e distribui através de projetos, através de obras. Então, o que existe dentro do comitê do PCJ, que o Gabriel hoje é o presidente, o Barjas foi, o Tânio foi, o Dr. Humberto foi presidente do consórcio, enfim, Piracicaba sempre ativo, né, sempre participando, porque o que é importante é ajudar a distribuir esse fundo e dar prioridade no tratamento de esgoto. Isso aí, essa fiscalização que você disse, na verdade, é projetos de um colegiado que tem os técnicos que estudam, tem os técnicos que fazem
parte do comitê, da agência de bacia, do próprio consórcio, enfim. E eles fazem as priorizações dos projetos, mas o esgoto sempre tem uma pontuação a mais para que haja projeto de esgoto e fazer o tratamento nas suas cidades e venha melhorar a qualidade de vida, principalmente do Piracicaba. Então, há sim esse trabalho junto a toda a sociedade na bacia do Rio Piracicaba. E nós temos uma matéria onde o nosso repórter, o Alexandre Gomes, traz mais informações do que é o PCJ. Ele explica direitinho para a gente qual que é o papel desse comitê na preservação dos nossos rios e os rios aqui da nossa região. Vamos ver, dar uma olhadinha. A gestão dos recursos hídricos sempre foi motivo de preocupação por parte dos governos municipais, estaduais e federal. A escassez e o uso racional da água são fatores que norteiam as políticas públicas no país. Na região, Piracicaba se destaca por desenvolver importantes ações por meio dos comitês das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Os comitês PCJ, eles são, todos eles, os 3 comitês que existem nas bacias PCJ, trabalhando de forma integrada, portanto, o nome comitês no plural, eles são parlamentos, eles funcionam como o parlamento das águas. Eles se reúnem, debatem, fecham acordos e tomam as decisões para que os seus membros executem as ações necessárias para a adequada gestão dos recursos hídricos nessas 3 bacias hidrográficas, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Portanto, a forma de agir dos comitês PCJ é exatamente a de induzir, a de articular, de promover o entendimento e a tomada de decisão coletiva sobre uma série de coisas que precisam ser feitas para a melhoria da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos dessas 3 bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas atendem uma região com mais de 5 milhões de habitantes e precisam também atender o 2º maior parque produtivo do Brasil, além de prover o abastecimento de grande parte da região metropolitana de São Paulo. Diante desta realidade, a preocupação com a disponibilidade e a qualidade da água está diretamente ligada ao desenvolvimento da região e também do país. As nascentes do rio Piracicaba estão na região de Minas Gerais. O rio passa a se chamar Piracicaba a partir da confluência dos rios Atibaia e Jaguari, no município de Americana. E apesar de todo o volume de água existente no planeta, uma informação que preocupa é que menos de 1% de todo o volume de água é potável, própria para o consumo humano. Para Luiz Roberto Moretti, a cidade de Piracicaba precisa ser o exemplo na região. De acordo com o secretário, cuidar dos recursos naturais é questão de responsabilidade e cidadania. Os comitês PCJ, o primeiro P é de Piracicaba, que refere-se ao rio Piracicaba, que é o nome da cidade de Piracicaba. Portanto, ao longo do curso do rio Piracicaba, Piracicaba é a última cidade localizada ao longo do curso. Portanto, Piracicaba, pelo nome, pela força e por esse significado todo, em termos desse contexto de recursos hídricos, ela tem que ser exemplo. Ela tem que dar exemplo para os demais 76 municípios que estão situados para cima, rio acima, para que, dando exemplo, ela inclusive possa cobrar ações, né? Porque eu cobrar ações dos outros sem fazer nada, fica um negócio meio estranho, no mínimo estranho. Então, Piracicaba realmente tem essa missão de capitanear essas ações de gestão de recursos hídricos. E, no seu aniversário, tudo que Piracicaba puder demonstrar que está fazendo para melhorar, para
a diminuição do esgoto, a redução das perdas, o reflorestamento de matas, enfim, todo um conjunto de ações que estão sendo executadas aqui em Piracicaba, na verdade, fica como um exemplo para os demais e que nessa data significativa aí do aniversário deve ser destacado como uma bandeira pela recuperação dessas nossas bacias. E aí, Vlamir, concorda com o Moretti com essa questão de que Piracicaba tem que ser um exemplo? Plenamente. Eu acho que, apesar de Piracicaba sofrer as consequências de todos os outros 76 municípios que ele falou, mas cria-se a necessidade, né, de Piracicaba dar exemplo. Por isso que eu disse anteriormente, se nós tivermos 100% de esgoto, nós vamos ter moral, nós vamos ter condições de cobrar outros municípios a vir tratar também 100% de esgoto. Porque vai passar na nossa porta uma água de melhor qualidade. Então, nesse sentido, eu acho que o Moretti colocou bem, é uma pessoa que está há tanto tempo que ele iniciou todo esse processo dos comitês e do consórcio. Então, eu acho que ele falou com muita propriedade e conhecimento e concordo com ele, certamente. E não são só os dirigentes, enfim, o poder público que deve se responsabilizar por isso, mas a população também, né? O SEMAI, através da criação do museu, do aquário municipal, sentiu que isso seria um caminho para aproximar as pessoas dessa responsabilidade também? Olha, você falou muito bem, Alessandra. A população tem um papel fundamental. Claro que o SEMAI faz as ações, contrata-se, organiza a distribuição da receita para os projetos, para as obras, mas a população tem um papel fundamental. A gente pede que a população economize, que não desperdice, que ela cuide desse bem tão precioso que é a água. E se isso não acontecer, certamente as futuras gerações terão sérias dificuldades para ter água potável na sua mesa. Então a gente sabe que isso é importante, as pessoas devem, primeiro pode diminuir o tempo de banho. Se vai lavar uma calçada, que é a necessidade, primeiro varre, depois com um balde joga água, varre de novo, a calçada está lavada. Não precisa fazer a varrição mecânica canadiense com a borracha. Quando vai se lavar um carro, a hora que você passa o sabão no carro, deixa a torneira fechada, a mangueira fechada. Porque enquanto você está passando o sabão no carro, o que acontece? Aquela água está indo embora, ela tem que ser tratada novamente para ser servida. Então, são pequenas coisas que a gente fala, mas é muito importante a colaboração das pessoas para ajudar o sistema, ajudar o meio ambiente. E como você disse, no aquário e no Museu da Água, o SEMAI tem técnicos que auxiliam nas visitas, auxiliam nos folders que a gente deixa. São muitas escolas que levam as crianças a visitar, são muitas visitas de outras pessoas, de outras cidades vindo visitar. Para você ter uma ideia, o aquário foi assim, ele passou toda a expectativa nossa. Achamos que tinha lá um número de pessoas que pediam essa obra, mas ele extrapolou, né? A gente sabe que lá mais de 160 mil 165 mil pessoas visitaram, tiveram lá o contato direto com as espécies de peixes do Rio Piracicaba, de outros rios, e isso é educação ambiental. No museu também, nós temos lá monitores que fazem uma visita, explicações de como é o tratamento de esgoto, como que é o tratamento de água. Então, as crianças vão aprendendo a ter esse respeito pela natureza, pelo meio ambiente. E isso é importante, porque se a gente trabalhar nesse sentido agora, o futuro será melhor. E nós acreditamos nisso, e o SEMAI faz essa parte. Nós sabemos que tem vários programas dentro da prefeitura
Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem um bom trabalho de educação ambiental do lado do aquário. As pessoas podem fazer a visita e visitar os dois locais. Tudo isso é feito de maneira de que preparar as futuras gerações, para que eles tenham conhecimento desde já e o respeito pelo meio ambiente para poder não desperdiçar, não deixar desperdiçar, isso é importante. Nós tivemos exemplo que alunos chegaram em casa com todas as informações e quando a mãe deixou a torneira aberta para lavar os pratos, eles lá chamam a atenção para ela fechar enquanto faz, ensaboa, né, os talheres, os pratos, e aí sim faz a lavagem. Então são esses pequenos exemplos que vão dar um resultado no futuro. Certamente são 2 espaços da nossa cidade, são pontos turísticos, né, que vale a pena a visita e certamente as crianças também serem levadas até lá para que possam propagar. A criança tem uma facilidade, né, para educar os adultos, me parece. É sempre mais fácil as crianças, mas... E não é porque é a criança, porque a criança que leva o pai, né? Que na verdade o adulto é muito importante. Mas assim, qual que é o papel da criança também? É levar o pai. Se ela sabe que tem um aquário bonito em Piracicaba, que é bonito, deve ser visitado, quando o pai vai com essa criança nesse local, ele também está aprendendo, ele também está vendo coisas diferentes, coisas novas. E ele começa também a pensar. Quando essas crianças vão ao Museu da Água e lá tem as informações, eles levam isso para casa, o pai também quer qualquer hora passar por lá, é um passeio turístico gostoso, porque é a orla do Piracicaba, e começa então a aprender. E é um trabalho contínuo, todo dia tem gente nova, tem pessoas que voltam para pegar material, então é uma dinâmica, e esse é um trabalho de educação ambiental que o SEMAI também desenvolve. Bacana. Bom, o nosso tempo acabou. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenha uma ótima tarde. Obrigado, uma ótima tarde para vocês também. Foi um prazer estar aqui e todas as vezes que puder estarei com muito prazer. Muito obrigado. Obrigada, Vlamir. Bom final de semana. O programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde, um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.